Tribunal Federal formou maioria agora à tarde para manter duas decisões do ministro Alexandre de Moraes. A primeira decisão mantida é a que afastou do cargo o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 90 dias, e a segunda é a que determinou a prisão do ex-ministro e ex-secretário Anderson Torres. O julgamento ocorre ao longo do dia no plenário virtual. Até o momento, já há 7 votos favoráveis às duas decisões. Acompanharam o relator, o Alexandre de Moraes, os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Ao afastar Ibanez, Moraes considerou que ele teve uma conduta dolosamente omissiva por permitir a realização de manifestações golpistas em Brasília. Na mesma decisão, o ministro ainda determinou a desocupação e dissolução total em 24 horas dos acampamentos. Em outro despacho, o ministro decretou a prisão de Anderson Torres, que era secretário de Segurança Pública, e do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto. Para Moraes, o comportamento deles foi gravíssimo e poderia colocar em risco a vida de autoridades. No plenário virtual, cada ministro deposita o seu voto durante um determinado período de tempo. Nesse julgamento, a sessão começou na madrugada de quarta e vai até a meia-noite. Os ministros ainda podem alterar o seu voto até o fim do julgamento, mas isso é incomum e nem vai acontecer nesse caso. Vamos lá. Vocês acham que o Moraes fez isso sozinho? Deve ter um grupo de WhatsApp dos ministros lá, ele mandou e teve a maioria. Ele é muito inteligente, ele não faria um voo suicida desse sem falar com ninguém. Então, já era óbvio que os ministros iam referendar isso. A discussão aqui que eu quero colocar é outra. Vamos pensar junto aqui. Vamos lá. Essa intervenção federal, por exemplo, que acontece no Distrito Federal. Para que serve uma intervenção? Não só em um estado, em uma cidade, em um país, mas em qualquer coisa. Alguma coisa está ruim, há um caos instaurado em algum lugar, você faz uma intervenção para resolver o problema. Ponto. A tal da intervenção, que o Congresso inclusive avalizou agora, ela ocorreu depois que tudo já estava pacificado. Os manifestantes já estavam fora dos palácios, já tinha gente presa inclusive, e aí veio a intervenção para pacificar algo que já estava pacificado, pelo menos em tese. Então, é meio estranho isso. A decisão, do Supremo agora, que é uma decisão não mais do Moraes, do Supremo, de afastar um governador que teve ali milhares de votos, venceu uma eleição. O discurso de um dos lados não é que tem que se respeitar as urnas, e o discurso que está correto. Por que que não vale para tudo? Temos que pensar sobre isso. Eu vi, por exemplo, o senador Orovício Guimarães, que fez uma boa fala sobre isso, questionando essa medida. Como é que se afasta um governador eleito? Primeiro monocraticamente, agora sob a bênção de todo o Supremo. O Senado da República tem que discutir isso. É isso que eu quero chamar a atenção aqui. Os senadores têm que voltar em fevereiro e ter essa pauta clara. Não há nada mais importante para se fazer no Senado da República se não discutir limites para o Supremo Tribunal Federal. É importante. E é assim que o jogo funciona. Então, nós temos que debater isso. Está certo? Está errado? Inclusive, um jornalista que ficou famoso lá na Vaza Jato, inclusive, é um jornalista que tem posições críticas, inclusive, a vários setores de direita, fazia oposição ao governo Jair Bolsonaro, fazia oposição às investigações da Lava Jato, mas ele, que é também um defensor de liberdades como a de imprensa, de expressão, viu problemas ali na escola. Até a treta, digamos assim, dele com o Global aí, foi manchete em vários veículos, O Glenn Greenwald, chamam de Verdivaldo aqui na Jovem Pan, o Verdivaldo, começou a questionar também, não está poder demais em um só ministro? E entendam, a crítica não é para desconstruir, pelo contrário. Quando você critica algo, é porque você respeita e quer, inclusive, alterar algo que não esteja bem. Então, aqui a crítica não é ao Supremo. São algumas decisões que o Supremo toma. O Supremo é muito importante para o funcionamento da nossa República e da democracia brasileira. Nós temos que fortalecer o Supremo Tribunal Federal até para que ele funcione como uma instituição que possa, inclusive, coibir problemas em outras instituições. Como a gente também defende o Congresso Nacional, tem que fortalecer ele para que ele possa corrigir rumos quando precisa. O mesmo, claro, com o Executivo. Então é assim que funciona, os freios e contrapesos. O Senado da República tem que debater esse assunto. Não dá mais para o Pacheco fingir que não é com ele. E é o CPF dele nesse caso.
porque está na mão do presidente do Senado o poder da pauta. A decisão é exclusiva dele. Se ele acordar hoje, escola, ou amanhã, no caso, já é 4 horas da tarde, amanhã, e falar, eu vou pautar, ele pauta. E acabou. É ele sozinho. Então é importante agora que o Senado seja cobrado para debater esse assunto. E eu tô falando aqui, não sei o que vai decidir. Eu tô falando que a discussão tem que ter. Mas se a discussão existir e ganhar isso ou ganhar aquilo, todo mundo respeita. Mas o debate tem que ser feito, o debate não foi feito até agora. Olha, uma das frases do Glenn Greenwald, né, que chamou a atenção nas redes sociais, Mike, ele diz o seguinte: é uma pergunta, na verdade, é uma provocação. Existe agora, ou já existiu, uma democracia moderna onde um único juiz exerce o poder que Alexandre de Moraes possui no Brasil? Não consigo pensar em nenhum exemplo sequer próximo de mim. Então é essa a crítica que ele começa. Ele foi atacado por diversas pessoas, inclusive o ex-global, o jornalista Chico Pinheiro, que disse: qual é a tua, Glenn? Há alguma informação relevante a dar? O país ameaçado à beira de um golpe, o judiciário em recesso, e você vem criticar quem luta contra o terrorismo bolsonarista? O que se passa com você? Ele respondeu e várias outras críticas vieram em cima dele, mas ele tentou ponderar nessa pergunta dele. Eu posso estar muito enganado, mas o que ele coloca aí é o que tanta gente às vezes pensa, mas não fala também, né, Mike? É isso. Inclusive os do lado que tentam apoiar todas as decisões do Moraes. É isso. E o engraçado, que até foi uma das ironias que o próprio Green, né, apresentou, foi que é contraditório, né? Porque hoje a esquerda aplaude Alexandre de Moraes e esquece que ele foi indicado por Michel Temer, a quem eles acusam de golpista, né? No direito tem uma teoria chamada, escola, a teoria da árvore dos frutos envenenados. Quer dizer o seguinte, que se uma árvore está envenenada, todo fruto que vem dela está envenenado também, né? Uma coisa de vício de origem. Então é o seguinte, talvez seja uma provocação sadia para a esquerda aí, né? Você tem que relembrar o passado também para não fazer confusão no futuro.